Olá, amigos, bom dia. Estamos aqui para fazer uma outra série, uma nova série. Muitos pensaram que eu sairia do YouTube. Não, eu disse claramente que eu continuaria gravando. O que eu fiz foi interromper a série sobre mitologias, que tinha uma subsérie que falava sobre o demiurgo, e eu saía do mito, começava pelos mitos, os vários demiurgos, e depois eu dizia a verdade, o verdadeiro demiurgo. As pessoas não aceitaram, acharam que aquilo ali era tolice. Então eu decidi interromper, e já que vocês não querem, então tudo bem, fica para quando vocês amadurecerem, ou se eu não tiver razão. São duas possibilidades, né? Como dizia Einstein, quando perguntaram se ele era judeu ou alemão, ele é judeu nascido na Alemanha, ele disse: se as minhas teorias forem corretas, os judeus dirão que eu sou judeu, e os alemães dirão que eu sou alemão. Mas se eu errei, os alemães dirão que eu sou judeu, e os judeus dirão que eu sou alemão. Então, é o que vai acontecer. Se eu tenho razão, se o verdadeiro demiurgo é a matéria escura e a energia escura, então vocês saberão no futuro, não mais de mim. Se eu estiver errado, vocês saberão no futuro. Tá bom? Então deixemos isso agora, que o tempo é o Senhor da verdade. Então nós hoje agradecemos a todos aqueles que primeiro se solidarizaram comigo. Recebi o colo e dengo, como se lá no Rio Nordeste, de muita gente. Muita gente mesmo, porque eu fiquei magoado, eu fiquei triste, decepcionado. Obrigado, muito obrigado. É isso que me faz continuar, que me dá força. E assim, agradecemos aos caribus que nos sustentam, aos novos que estão matriculados no Colégio Mágico de Deus, que eu não posso mais aceitar nenhum individualmente. Teve uma moça que pediu, ficou magoada, eu disse não, agora só no grupo, na sala virtual. São duas salas, a do Colégio Mágico de Deus, que é o que nós estamos dando aqui, aprofundado, e a MAAT, que é a maçonaria de tradição, que é verdadeira, não é essa falsa coisa que está aí, né? Essa privada aí que vocês estão vendo, né? E aí teve alguém que fez uma crítica dizendo: se você é maçom, é muito inocente querendo falar da maçonaria. Como se diz assim, ela é má e você vai dizer coisas boas dela. Olha, meu irmão, você me desculpa, mas só sabe o que é maçonaria quem entra na maçonaria. Então parece que você não sabe de nada. Mas vamos lá. Então comecemos hoje. O assunto hoje, eu já tinha prometido a alguns de vocês, é a transmigração das almas. Eu vou dividir, porque o assunto é complexo. Então eu vou dar aqui uma introdução que vai ser uma misórdia, uma mistura, um caldeirão de bruxas. E no segundo vídeo, no próximo, eu tirarei os erros e colocarei como o Tote me disse que é. Então, vamos aqui. Primeiro de que tudo, a transmigração das almas é também chamada de metempsicose ou palingenese. A definição conhecida é: transmigração é uma doutrina filosófica de origem indiana, portanto está nos Rig Vedas, mas não está nas camadas antigas, só está nos Upanishads. Mais uma vez, os Upanishads deturparam totalmente as camadas antigas e criaram novidades. Transportada para o Egito, ou seja, da Índia para o Egito, de onde mais tarde Pitágoras, quando foi fazer sua iniciação no Egito, a levou para a Grécia. Isso é verdade. Agora, o problema é como era na Índia, como era no Egito e como era na Grécia. Por isso vamos ter aqui uma mistureba do diabo. Mas é preciso que vocês tenham vamos dizer assim, esse conhecimento para poderem depois saber exatamente o que é. Bom, os discípulos de Pitágoras ensinavam ser possível uma mesma alma. Olha, gente, alma aqui pode ser chamada de espírito ou alma, tá bom? Então, quando eu disser alma, é um conceito que algumas escolas chamam de espírito. Então, tanto faz. São duas palavras que indicam o mesmo conceito. Então,
os discípulos de Pitágoras ensinavam ser possível uma mesma alma, depois de um período mais ou menos longo no Império dos Mortos, ou seja, perambulando lá pelo éter, voltar a animais, a outros corpos de homens, ou até mesmo de vegetais e de minerais, até que, transcorrido o tempo de sua purificação, pudesse retornar à condição hominal, de novo, e daí a fonte da vida. Ou seja, era uma regressão, uma punição. Sendo humano, ele tinha se desumanizado, e como castigo, quando ele morre, então, aqui é um erro, viu, gente? Quando ele morre, então, ele é levado para trás. Aí ele pode encarnar num gato, num cachorro, num tigre, num leão, ele pode encarnar num peixe, ele pode encarnar em outro homem, aí coincidiria com a reencarnação, ou ele pode encarnar numa pedra, num cristal, ou numa montanha. Isso é um absurdo total. Eu acho que não precisa nem pensar muito para ver que isso aqui não é possível. Mas é assim que Pitágoras ensinava. Há uma diferença capital entre a metempsicose e a doutrina da reencarnação. São parecidas. Em primeiro lugar, a metempsicose, ou a transmigração, admite a mudança da alma para o corpo de animais e até de vegetais e de minerais, o que seria para os espíritas impossível, porque para eles não há degradação. Tudo é feito em direção ao progresso. Né? Então, para a doutrina kardecista, reencarnacionista de Allan Kardec, então o progresso é a lei. A transmigração, a metempsicose não respeita isso. E para a metempsicose, a transmigração, isso só acontece na Terra. Ou seja, o fenômeno da metempsicose, segundo o que nós estamos vendo aqui, segundo o que está aqui, nesse vídeo, né? Que não é verdade, mas é o que se conhece. Depois, no segundo, eu direi a verdade. Só acontece na Terra. Para os espíritas, que ensinam, contrariamente, que a reencarnação é progressiva, constante, que o homem é um ser cuja alma, espírito, nada tem de comum com os animais, são outra espécie, e uma espécie não vai para outra, aí ele acertou em cheio, né? Deus fez cada coisa segundo a sua espécie, e as diferentes existências podem realizar-se tanto na Terra, quanto em mundos outros, planetas de ordem superior, até que a alma se torne um espírito purificado. Veja que aqui o autor do texto usou alma e espírito como sinônimos. Tá? Vamos aceitar isso, porque depende da escola. Continuando. A transmigração depende do karma. A lei do karma é causa e efeito. A crença de que as ações de uma pessoa, boas ou más, e moralmente ambíguas, ou seja, tortas de qualquer maneira, quando tomadas como um todo e pesadas na balança da Justiça Suprema, assim que ela morre, determinarão a natureza de suas próximas existências. Então, causa e efeito. Morreu, então o que você fez de bom, colocado num lado da balança. O que você fez de mal, colocado no outro prato da balança. O que você fez torto, né, cinza, ou seja, por omissão, por exemplo, não se omitiu. Se omitiu não fazendo um bem que podia fazer, errado. Então, bota na balança do mal. E aí, o peso da balança é que vai dizer se você passa ou não passa. Se vai para o mundo superior, ou se vai para o mundo inferior, ou se fica ainda como ser humano. Ou seja, no reino hominal, ou no reino angelical, ou no reino mineral, vegetal e até mesmo vagando por aqui. Pois há quatro reinos. E o que nós acabamos de dizer: o reino humano, o reino animal, o reino vegetal e o reino infernal, que é exatamente quando ela
não encarna, mas ela vai para um lugar, e cada um dá um nome, mas o conceito católico é de inferno, e assim ela se afasta do seu oposto, que é o reino celestial. O reino infernal é exatamente a ideia cristã de inferno, ou o conceito católico de purgatório, porque depois de um certo tempo de punição, ele vai retornar a ser humano. Aquilo é uma punição, é provisório. Ele não vai ficar cristal o resto da vida. Aquilo é até ele tomar consciência de que ele errou, aceitar o erro, e então ele voltará a ser planta, depois de planta ele será animal, depois de ser animal ele voltará a ser homem. Pronto, chegando a ser homem de novo, assim é que aqui está dito, viu? Depois que ele chegar a ser homem de novo, ou seja, volta ao reino hominal de onde ele saiu, então deixou o reino infernal, veja, mas aqui não é o inferno, é o sofrimento da alma, ou do espírito, exatamente porque ele sabe que não deveria estar ali, sabe que está sendo punido, sofre porque deixou a condição humana para ser, vamos dizer, um ser bruto, mas continua consciente, ou seja, a consciência permanece e ele sabe que está pagando um erro que ele fez. Ou seja, é bem-aventurança como recompensa ou punição para purificação, que seria o céu dos cristãos. Né? Mas, se não fizer isso, então ele vai para o purgatório ou o reino infernal. Aqui infernal, no sentido que não coincide com a ideia de inferno cristão, porque é provisório. E a ideia cristã de inferno é definitivo. Então, é importante o karma, ou seja, o que você faz. Porque aquilo que você vive, se for com uma coisa boa, de boas ações, você irá para um plano superior da existência. Mas se a soma de seus atos na vida for negativa, você descerá para um plano inferior. Então, só há dois planos, o superior e o inferior. No superior você se torna um ser celeste, homem angelical, e no inferior você pode ficar ainda como outro homem, mas não é um homem, tá? E não se sabe se seria melhor ou pior do que o que você foi. E pode regredir até um animal, até um vegetal ou até um mineral. Essa é a doutrina que se espalhou a partir de Pitágoras. Bom, não sei como é que ele está nos Upanishads, mas não deve ser muito diferente, porque os Upanishads têm 5 ideias semelhantes, e uma delas é que Kardec usou, que é nascer, viver, morrer e renascer. Simples demais. Não é assim também. Então aqui está errado, e também a ideia como Kardec colocou está errada porque é muito simples. A coisa é bem mais complexa. Por isso nós vamos fazer devagarzinho, tá bom? A ideia da transmigração de almas contém um grão de verdade. Agora prestem bem atenção, porque isso aqui é muito importante. De acordo com a Escritura, Antigo e Novo Testamento, tanto faz, a Escritura pega tudo, ou a Bíblia, a alma de uma pessoa migra para outro estado após a morte. Olha só, quem diria que a transmigração está na Bíblia, não é? Pois está. Está mesmo, isso agora é verdadeiro, tá? No entanto, a Bíblia especifica que isso só acontece uma vez, enquanto que na reencarnação ou na transmigração, né, são várias vezes. Se você regrediu até o mineral, você vai reencarnar até voltar à condição humana, ou seja, vai passar pelos outros reinos da natureza, pelo vegetal, pelo animal, até voltar ao hominal. Né? Então, mas a Bíblia não aceita nem a transmigração, nem a reencarnação. Então, a Bíblia especifica que, portanto, só se tem uma vida, só se tem uma chance. Aproveite ela. E então a pessoa, assim que morre, é julgada por Deus e enviada para o céu, para o inferno, como está em Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Não há uma segunda chance de chegar ao céu e nem transmigrar para outro corpo, nem reencarnar. Vejamos agora um caso célebre na Bíblia, na Antiga Aliança,
que é a despedida de Elias de Eliseu, e como seu discípulo, Eliseu, lhe pede 2 porções de sua alma ao Espírito. Vamos ler? O texto não é meu, tá? Então aqui vou dar depois os créditos. Destaquemos, portanto, a correta interpretação do segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 9, onde se lê: Havendo eles dois passado o Jordão, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja levado de ti. Eliseu disse: Peço-te que me des por herança uma porção dobrada do teu espírito. Olha só, uma coisa curiosa. Ou seja, seria migrar algo de Elias, que era um profeta fantástico, fazia descer fogo do céu, fechava o céu, ele comandava o céu e a atmosfera. E aí Eliseu pede, o todo seria 3 porções, mas Eliseu já tem uma porção, que já é a dele, ele pede 2 da de Elias. E assim, ao invés de ele ter que aprender e assim conquistar pelo seu próprio mérito as 2 porções que Elias tem e Eliseu ainda não tem, ele implora que Elias passe para ele, migre as 2 porções do espírito dele. Gente, mais claro do que isso aqui é impossível. Versão Almeida, revista e atualizada, segundo de Reis, capítulo 2, versículo 9. Está claro ou não está? Olha, aqui a Bíblia não podia ser mais clara. Então, o que migra aqui não está muito claro, mas o espírito e a alma de Elias são 3 partes e o espírito de Eliseu são 3 partes. Mas Eliseu ainda está a caminho. Ele está ainda em jornada, em vias. E Elias já está completo. Então Eliseu, querendo se tornar imediatamente o maior de todos os profetas, é bom que se diga que Elias tinha uma escola de profeta, né? Aí nós vamos entrar no detalhe. Então Elias, para apressar a sua evolução, o seu progresso, pede 2 porções da alma ou do espírito de Elias. E assim ele ficaria outro Elias. Meu Deus do céu. Gente, é exatamente a doutrina da migração ou transmigração, que não é a reencarnação. Porque vejam só, para ser a reencarnação, Elias tinha que morrer. E aí Eliseu, quando nascesse, poderia ser a reencarnação de Elias. Então os espíritas que dizem que Eliseu é a reencarnação de Elias não estão analisando a coisa de uma maneira muito correta. Está faltando aí critério, porque Eliseu está conversando com Elias e está pedindo a ele que mande para Eliseu, né, que migre para ele. Elias tinha esse poder em vida, né, mas normalmente nós não temos. Isso quem faz é o mestre do karma, é o senhor do karma. Então, está claríssimo aqui, né? Então você vê que a Bíblia toca no assunto, mas toca de uma maneira que fica, primeiro que é tudo, né? Os reencarnacionistas não podem usar esse texto para dizer que Eliseu é a reencarnação de Elias, mas vão dizer que é João Batista. A reencarnação de Elias é João Batista. Isso aqui nós vamos pegar. Note que o texto registra que Eliseu pediu porção dobrada do espírito de Elias. Olha, 2 partes, porque a terceira ele já tinha. Como se pode ver nos diversos comentários selecionados a respeito desse verso, a interpretação correta é que Eliseu queria ser o herdeiro do ministério profético de Elias. Aqui agora nós vemos o seguinte. Então, Elias era um profeta e Eliseu era um cuidador de rebanhos. E quando Elias vai passando pela estrada e vê Eliseu lá dentro do curral, cuidando dos bois, arando a terra, ele vê que ali está o seu sucessor. Então ele entra no curral, pega a sua capa, tira, coloca em cima de Eliseu, e Eliseu diz assim: deixa-me despedir-me do meu pai. Ele diz sim. E Eliseu entra em casa,
despede-se, beija o pai, beija a mãe e diz: fui convidado por Elias para ser seu discípulo. Os velhos ficam felicíssimos, né? E então Eliseu passa a acompanhar Elias e passa a ser o seu discípulo preferido. Ele tem uma escola de profeta, né? Então, herdeiro do ministério profético de Elias significa o quê? Que nós temos um projeto, que nós temos uma missão, que nós viemos aqui projetados para fazer algo. E Eliseu queria exatamente fazer o seu projeto da mesma maneira que Elias fez. Elias cumpriu perfeitamente o seu projeto. Se não cumprirmos o nosso projeto, seremos punidos. Isso é o inteligente design. É uma escola que eu prefiro. Tá? Eu sigo essa escola. Tudo é projetado, não somente nós. Né? Já falamos sobre isso. Tudo segue um projeto inteligente. Então, Eliseu, temendo não seguir o seu projeto, por fraqueza ou por falta de, vamos dizer assim, de competência, de saber qual é, então quer ter certeza de que vai cumprir o seu projeto, de que vai fazer aquilo para o qual ele veio fazer, e então, para não ter essa dúvida, deseja receber de Elias aquilo que ele teria de conquistar por mérito e por vivência, que seria 2 porções do espírito ou da alma de Elias. Está errado, viu? Está tudo errado. Mas não deixa de estar aqui a verdade, que é a migração de algo de Elias para Eliseu. Este algo é que vai ser esclarecido. 2 porções do Espírito, 3 porções do Espírito, porção dobrada do Espírito. Isso é que a Bíblia aqui deixa confuso, né? Mas talvez de propósito. Talvez o redator não soubesse exatamente o que era, porque essa questão de inspiração e inerrância na Bíblia, nós já sabemos que é lorota. Muito apropriadamente, a tradução Nova Versão Internacional já traz a interpretação adequada. Diz que Elias ouviu de Eliseu o seguinte: faça de mim o principal herdeiro do teu espírito profeta. Veja bem, isso está escrito no artigo Rede Novo Tempo. O autor é Jefferson Kimeli. Então, ele está dando aqui a interpretação do texto bíblico. Bom, está muito perto da verdade, mas não é a verdade. Primeiro, porque nenhum de nós tem o poder de fazer com que a transmigração aconteça como nós queremos. Então, esse diálogo aqui seria uma tolice enorme. Nem Elias teria essa capacidade, só Jesus. Isso assim estamos dentro da Bíblia, tá bom, gente? Vocês não têm que acreditar que Jesus tinha. Eu estou dizendo que dentro das Escrituras, Jesus tem esse poder de migrar para outro corpo, para outra mente, né? Mas ninguém tem. De acordo com o conceito de karma, ou seja, a lei da causa e efeito, não há Salvador, portanto não existe Messias. O julgamento é impessoal e frio, feito a lâmina de uma espada. Baseia-se na soma de ações de cada um. A lei do talião, que na Bíblia é a lei de Javé, não porque Javé perdoa, né? Javé ia matar os hebreus no deserto, porque eles estavam completamente contrários, sempre rebeldes, né? Aquilo que Javé tinha querido, usando aqui Javé como demiurgo, ou seja, como Deus do nosso sistema, que é assim que os judeus acreditam, e muitos protestantes, mas não é, Javé é um demiurgo. Então, a lei de Javé não é exatamente a lei do talião, porque diz a Moisés: matarei esse povo e farei de ti uma grande nação. Ou seja, renova a promessa que fez a Abraão. Anula a promessa a Abraão e vai fazer uma nova aliança com Moisés. E Moisés é que será de novo um novo Abraão, que vai ser pai de uma multidão, porque Moisés cumpria rigorosamente a lei. Não há, portanto, perdão. É a lei do talião. Portanto, não é o Deus do Antigo Testamento. De acordo com a Bíblia, Jesus Cristo oferece perdão e céu a qualquer um que se arrependa. Rico, pobre, não importa quais as ações, boas ou más, vemos o bom ladrão, Dimas,
né, do lado dele, enquanto Gestas está do outro lado. Gestas continua aferrado às suas más ações, vai para o inferno, e Dimas pede a Jesus que lembre-se de mim quando vier no teu reino. Ou seja, aí está a questão da salvação cristã, que aí não tem nada a ver com a migração, mas só diz que quando Jesus Cristo vier, lembre-se dele. E aí Jesus faz com que Dimas se transforme em um outro Cristo. Ele cristifica Dimas. Ele tem o poder, portanto, da migração. Ele migra para a mente de Dimas. Tudo acontece na mente, não é no corpo. Está, então, claro, na primeira carta a Timóteo, capítulo 12, versículo 14, que a justiça é um dom e a salvação vem pelo poder de Deus para aqueles que têm fé no que Cristo fez. Também está em Romanos 1, 16, capítulo 1, versículo 16. O evangelho cristão tira o foco das realizações do homem e coloca assim o fardo da salvação dos homens de Deus. Deus é quem paga tudo. Jesus, segundo o evangelho cristão, é quem pagou por todo o nosso karma negativo. Isto, para a transmigração, é errado. Para a reencarnação, é errado. Porém, Jesus alude à doutrina da transmigração, embora veladamente. Vamos ver onde? Está na Bíblia King James atualizada em português. Quando ele diz, agora vamos ao Novo Testamento. Veja que eu disse a Antiga Aliança, não disse Antigo Testamento, está errado dizer Antigo Testamento, né? Só existe testamento quando há testador, e Deus não morre na Antiga Aliança para deixar herança para Abraão, Isaac e Jacó. Então, se não há morte do testador, não há testamento. É aliança. Agora, o novo, não. Jesus morre e deixa como herança o seu espírito para os seus discípulos. Então, Novo Testamento, Antiga Aliança. Mas o Novo também pode ser chamado Nova Aliança. Então, o Novo vai ser chamado o Novo Testamento ou Nova Aliança. Mas o Antigo só pode ser chamado Antiga Aliança. Bom, feito esse reparo, Jesus Cristo diz, olhem bem e ouçam com atenção. Pai, tu em mim e eu neles. Olha, gente, aqui está claro. Então, o Pai em Jesus. A mente do Pai na mente de Jesus. E eu neles. E a minha mente neles. A fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Assim como eu sou um em ti, eles serão um em mim, e eu um contigo, e todos serão um. Para que todos sejam um, como sou um contigo, ó Pai. E assim o mundo conheça que tu me enviaste, através da reintegração na unidade. Como também tu me amaste, e eu os amei. Então aqui está na Bíblia, né? A fonte é https BibleKnowingJesus.com, português, João 17:23. É a referência. Acontece no dia de Pentecostes. Jesus promete e faz. Aí a fonte já é John Piper, na Escritura, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 1 a 13, tópico, o Espírito Santo. Aqui, agora, o Espírito Santo já complicou um pouco. Já vai criar um outro problema. Porque era apenas espírito, alma, no que nós vimos anterior. Aqui já coloca o Espírito Santo. Então já há uma confusão. É por isso que eu disse. Aqui está muito confuso. Mas é o que John Piper entendeu. Então, vamos ao texto. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 13. E, cumprindo-se o dia de Pentecostes, Pentescota 50, estavam todos concordemente no mesmo lugar, no cenáculo. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, enchendo toda a casa em que estavam assentados. Ou seja, passou pelo teto, o vento encheu toda a casa. E foram vistas por eles, o vento se transformou e se tornou de vento em fogo, de ar em fogo. Terra, água, fogo e ar. E aqui, então, o ar
se torna fogo. O que era um ar que preenchia todo o cenáculo, então se divide em 12 línguas de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Na verdade é que 11, não 12, porque Judas estava fora. E todos ficaram cheios do Espírito. Então a promessa de Jesus, né, para o Pai, tu em mim e eu neles. Pronto, aqui Jesus agora é ele, é a mente dele, que agora em forma de língua de fogo, que desce como sendo o Espírito, ruá é sopro e é Espírito, a mesma coisa. Sopro e Espírito, em hebraico, a mesma palavra, é ruá. Então aqui Jesus cumpre o que prometeu, para que todos sejam um, né, eu tenho que estar neles, assim como tu, ó Pai, estás em mim. Gente, é clarissimamente a transmigração. E todos ficaram cheios do Espírito de Cristo, ou seja, se cristificaram. A mente de Cristo foi para os apóstolos. Aqui está um exemplo claríssimo da transmigração. Mas não é reencarnação. Veja bem, Jesus não reencarna nos apóstolos, muito menos é o Espírito Santo, porque depois Paulo vai brigar com Pedro, né? Os apóstolos, Pedro vai cometer erros enormes, vai se juntar aos judeus e vai evitar os pagãos. Se fosse o Espírito Santo, ora, Jesus Cristo era perfeito, segundo as Escrituras, tá, minha gente? Embora seja cristão, não estou aqui querendo catequizar ninguém. Mas aqui, dizer Espírito Santo é absolutamente errado. Porque quem tinha o Espírito Santo era Jesus. E o que é que acontece? Quando ele dizia uma coisa, aquilo era absolutamente certo e verdadeiro. E aí, depois desse fato, ou seja, depois que ele se torna um com os apóstolos, é apenas uma parte dele. Os apóstolos vão ter que agora merecer o resto. Como Paulo diz, não faço o bem que quero, faço o mal que não quero. Ora, então Cristo não está nele todo. Não está nele todo. Senão, ele não faria o mal que não quer. Jesus nunca fez o mal. Como diz a Bíblia, em tudo igual ao homem, exceto no pecado. Acontece que as 11 línguas de fogo não tornam os apóstolos imunes ao pecado. Eles continuam pecando. Eles brigam, eles discordam, né? Eles cometem erros, a ponto de Paulo dizer, não faço o bem que quero, faço o mal que não quero. Mas aí, o texto vai dizer que eles começaram a falar em línguas, a língua de fogo era, assim, a glossolalia, e aí eles se tornam agora corajosos, vão enfrentar o sinédrio, vão enfrentar os romanos, em suma, e aí se tornam, de alguma maneira, uma parte de Jesus. Uma parte, que é exatamente a doutrina da transmigração. Uma parte. Então, temos que terminar dizendo bem o seguinte, espírito, alma, é puramente uma questão de terminologia, tá bom? Então, os Rosa Cruz, por exemplo, chamam alma o que o cristão chama espírito. E o cristão chama de espírito, o que o Rosa Cruz chama de alma. Então, tanto faz. É uma questão de terminologia. Bom, feito esse esclarecimento, então vamos voltar aqui e vamos encerrar a nossa exposição, fazendo com que vocês, já estamos aos 33, não podemos passar 35, porque fica difícil depois o meu auxiliar fazer a transposição dentro daquela bonita, daquela linda introdução e com aquela capa que ele chama de thumbnail. Então, encerramos aqui a introdução, que é uma confusão, mas nós vemos que está na Bíblia também, tá bom? Então, aqui, eu espero que vocês tenham compreendido mais ou menos o que foi dito, mas será esclarecido no segundo vídeo. Então, até lá.